Olá pessoal, neste vídeo irei falar sobre os sinais mais frequentes no gráfico. Sinais esses que, se você utilizar, por exemplo, numa linha de tendência, numa zona de suporte ou numa zona de resistência, em Fibonacci, pullback, rompimento, aumentam completamente as suas probabilidades de lucrar nesse mercado. E sem esquecer isso, né? Você utilizar um bom risco, um bom rácio de risco e recompensa. Bem, quais são então esses sinais? São 4. Vou falar do primeiro. Primeiro é o pin bar. O que é o pin bar? O pin bar é um sinal muito simples. Não sei se acredito que vocês já tenham visto isso, né? É caracterizado por conter um corpo pequeno e uma cauda longa para baixo, ou um corpo pequeno com uma cauda longa para cima. Primeiro, o que é que significa este sinal? Isso não significa que houve uma pressão compradora ou uma pressão vendedora. Que houve uma pressão compradora se a cauda for para baixo, porque significa que os vendedores atingiram este nível, mas não foram fortes suficientes para fazer com que o preço fechasse neste nível. Então o que aconteceu? Os compradores pressionaram o preço e fizeram com que o preço fechasse muito mais acima com este corpo. Uma pressão vendedora, no caso de uma cauda para cima, porque significa que os compradores atingiram este nível para cima, mas não foram fortes suficientes para manter o preço aí. O que aconteceu? Fecharam muito mais abaixo devido a uma pressão de venda. Então, esses sinais você deve utilizar numa zona de suporte ou numa zona de resistência. Se for um de alta, pin bar de alta, é um pin bar com a caudazinha para baixo, e pin bar de baixo é um pin bar com a cauda para cima. Se for uma tendência de alta, por exemplo, você vai esperar por um sinal, por exemplo, um pin bar de alta numa zona de suporte. Se tiver algo assim parecido, então tudo indica que a partir desse momento o mercado irá valorizar. São probabilidades, tudo indica. Portanto, se estiver também numa tendência de baixa, numa zona de resistência, e se por acaso se formar um pin bar de baixa, tudo indica que a partir desse momento o mercado irá desvalorizar. Então você nesse ponto ia querer vender, peço desculpa. Na tendência de alta você ia querer comprar, se formasse esse sinal. Tendência de baixa ia querer vender, se por acaso formasse esse sinal. Outro sinal, Doji. Aliás, antes de avançar para outro sinal, é importante dizer que quanto maior for a cauda, maior, ou melhor, mais forte será o sinal. Quanto maior for a cauda, mais forte será o sinal, porque quanto maior for a cauda, maior por conseguinte será a pressão ou de compra ou de venda. Outra dica, esses sinais, todos esses sinais que eu irei mencionar são apenas consideráveis se estiverem numa zona de suporte ou de resistência. Se não tiverem zonas, nenhuma dessas zonas, ou Fibonacci, enfim, qualquer uma dessas zonas, se não tiver nenhuma dessas zonas, não é considerado um sinal, é simplesmente uma vela, ok? Então, você tem de verificar, por isso é que é importante vocês adicionarem as zonas muito antes de procurarem identificar algum sinal, ok? Outra coisa, quanto mais longo for o período, maior será a reação desse sinal. É diferente você ter um sinal, por exemplo, um pin bar de baixa, se estiver a negociar em 15 minutos, e teres um pin bar de baixa se estiver a negociar em diário, por exemplo. São informações diferentes. Quanto maior for o período, maior será a informação e mais forte é a reação do preço. Portanto, preste atenção nisso. Segundo fator, ou segundo sinal, Doji. Doji é algo parecido a uma cruz. Parece uma cruz, Doji. Significa que o preço de abertura e o de fechamento, o preço de abertura e de fechamento é o mesmo. Ou seja, houve uma igualdade entre a força compradora e vendedora. Portanto, isso reflete uma indecisão no mercado. Ou seja, você não sabe se vai subir a partir daí ou se vai descer. Por isso é que é necessário esperar por uma confirmação depois dessa vela, uma confirmação de força ou de compra ou de venda. Por exemplo, se estivermos numa tendência de alta e numa zona de suporte, se formar um Doji, por exemplo, antes de entrarmos, nós precisamos de uma confirmação de uma vela de alta com corpo forte, uma vela de alta forte,
esta será a confirmação de que possivelmente a partir daí o mercado vai mesmo valorizar. Ou se vermos uma tendência de baixa e se for um dojo, por exemplo, numa zona de resistência, devemos esperar por uma confirmação de uma vela de baixa forte para sabermos então se a partir daí vai mesmo o mercado ou o preço irá começar a desvalorizar de verdade. Okay? Outro sinal, engolfo. O que é o engolfo? O engolfo é nada mais nada menos do que a formação de duas velas, onde a segunda é bastante superior à primeira. Como é que funciona então? É formação de duas, tens a primeira vela e a seguir tens a segunda vela com o corpo bastante superior ao da primeira vela. Isso significa que, ou no caso desse engolfo, esta vela de alta, que é bastante superior à vela de baixa, então significa que os compradores se tornaram muito mais fortes que os vendedores. Então isso num nível do suporte, numa tendência de alta, significa que possivelmente o mercado irá começar a valorizar. Porque naquele nível existe muita força compradora. Então significa que a partir daí o mercado irá começar a valorizar. Ou numa tendência de baixa, mas o contrário, no nível de resistência. Se for um engolfo de baixa, em que a vela de baixa é a vela superior, com corpo superior, então tudo indica que a partir desse momento o mercado irá começar a cair, ou seja, desvalorizar. Então nesse exato momento nós iríamos querer abrir posições de venda. Okay? Último sinal, inside bar. Inside bar é o contrário do engolfo. Se o engolfo é a segunda, que é completamente maior do que a primeira, o inside bar é a primeira maior do que a segunda, mas com uma exceção, que é a seguinte. Esta é a primeira e depois tem a segunda, que com a seguinte exceção, a segunda tem de estar dentro desse intervalo da primeira, porque se estivesse assim, por exemplo, fora do intervalo, então já não era considerado um inside bar. Não era considerado, tem que estar dentro do intervalo. Até isso vem do termo japonês arame, se não me engano, se não estou em erro. Se estiver em erro, depois corrijam-me, né? Acho que é esse o termo. Que significa que a segunda significa que tens uma mãe e depois tem um filho, algo assim parecido. Okay? Como se fosse uma mãe grávida. Portanto, a segunda tem que estar dentro desse intervalo para ser considerado um inside bar. A lógica é mais ou menos essa. Okay? São todos sinais de reversão, ou seja, como já disse, são todos sinais de reversão. Tudo indica que se estiver a subir, se for numa zona, num nível de resistência, um desses sinais, o mercado irá começar a descer, ou se estiver a descer, e se for num nível de suporte, o mercado irá começar a subir. Mas o ideal é utilizar, apesar de serem sinais de reversão, é utilizá-los a nosso favor, ou seja, em direção à tendência. Bem, isto era tudo o que eu tinha para vos passar nesse vídeo. Espero que tenham compreendido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like, compartilha para os seus amigos aprenderem também e subscreva o canal, é muito importante para que eu possa continuar a vos proporcionar mais vídeos dessa qualidade. Ok? Abraço pessoal e até os próximos vídeos.